pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada vimos como é que o campo magnético afeta cargas elétricas em movimento. Ora, nós já estudamos cargas elétricas em movimento, é a corrente elétrica. O que acontece, então, se eu colocar um fio condutor, onde uma corrente elétrica foi estabelecida, dentro de uma região onde tem um campo magnético? Como a corrente se trata de cargas em movimento, e o sentido do movimento seria o sentido do movimento de portadores de carga positiva, né, teremos uma força magnética sobre esse elemento de corrente, esse elemento de condutor que está imerso na região onde tem um campo magnético. Então vamos lá, força magnética sobre condutores de corrente elétrica. Bom, temos lá o nosso campo magnético B, no norte para o sul. O que acontece se eu colocar dessa região uma porção de comprimento L de um condutor, formando um ângulo θ qualquer com o fio? Bom, já vimos que se essas cargas se movem paralelamente, no mesmo sentido, ou sentido contrário do campo, nenhuma força magnética vai surgir. Então consideremos aqui que a direção do condutor forma um ângulo θ qualquer. Bom, a corrente elétrica tem uma intensidade I e representa a direção e o sentido do movimento dos portadores de carga positiva. Então, essas cargas Q positivas têm o mesmo sentido do movimento da corrente elétrica. Isso equivale a cargas negativas se movendo em sentido contrário. O efeito seria o mesmo, né? Então, nós sabemos que a força magnética sobre uma carga que se move com velocidade v numa direção que forma um ângulo θ com o campo magnético B, né? A força magnética vai estar contida no plano perpendicular, né, na verdade, é um plano perpendicular ao plano definido pelos vetores V e B, como nós vimos na aula anterior. Então, a força magnética sobre cada carguinha é dada por QVB seno de θ. Né? Bom, como essas cargas se movem ao longo de um determinado elemento de comprimento, né, se integrarmos, né, se somarmos todos esses elementos de comprimento, teremos um comprimento total L. E essa velocidade V seria a velocidade média dos portadores nesse comprimento L. Né? Então eu posso substituir V por L sobre ΔT, que seria a velocidade média ao longo de todo esse comprimento. Tá? É uma forma um pouco grosseira de demonstrar isso. Existe uma forma mais rigorosa, mas podemos ter uma apreciação razoável. Então, aqui temos L sobre ΔT, sendo que a razão entre Q e ΔT é a intensidade média da corrente. Como uma corrente contínua, é o valor de I. Então, Q sobre ΔT é o I, vezes o L, vezes o B seno θ. Então, a força, o módulo da força magnética sobre esse elemento de comprimento L, tá, que é atravessado por uma corrente de intensidade I, dentro de um campo magnético de módulo B, formando um ângulo θ com esse campo, é dado por π seno θ. O famoso π, né? B vezes I vezes L seno θ. Então, o módulo da força magnética sobre esse elemento de comprimento L, né, através do qual flui uma corrente de intensidade I, imerso no campo magnético B, é dado por B vezes I vezes L seno de θ. Né? Claro que se tiver transversalmente a esse campo magnético, esse ângulo aqui é de 90 graus. Nota que agora, em vez de falar de velocidade, falaremos de I. Né? Então, o ângulo entre o I é o ângulo entre o fio, o condutor, e o campo magnético. Então, esse θ é o ângulo entre o campo magnético, B, e o elemento que flui uma corrente de intensidade I. Então, essa é a intensidade da força magnética sobre um pedaço de fio de comprimento L, que é atravessado por corrente I no campo magnético B. Muito bem. Bom, a direção e o sentido da força magnética é dado pela regra da mão esquerda. Só que em vez de usarmos o V, vamos usar o I. Então, aqui, ó, o indicador continua a direção do B. O nosso dedo médio, antes, representava a direção e o sentido do V, da velocidade. Mas essa é a direção e o sentido da corrente no seu sentido convencional, do I. Né? Então, agora, o nosso dedo médio representa o sentido do I. Né? E o nosso polegar, o produto vetorial IB, ou VB. Tá? Então, essa vai ser a direção e o sentido da força magnética, pois a corrente tem, o sentido convencional da corrente seria o sentido do movimento dos portadores de carga positiva. Então, está no mesmo sentido do polegar. Então, em se tratando de força magnética sobre fios condutores, o polegar, de fato, determina a direção e o sentido da força magnética. Né? Muito bem. Então, o módulo da força magnética é o módulo de B vezes o I vezes o L, seno de θ. Então, vamos dar uma olhada nesse experimento aqui. Né? Bom, temos aqui um ímã
né? O campo magnético está de baixo para cima, segundo o cientista assinala. Aqui nós temos um condutor, né? Um fio condutor. Então vamos lá. Então aqui nós temos um fio condutor que está mergulhado dentro de um campo magnético. Esse campo magnético está de baixo para cima, segundo o pesquisador, né? Então, como ele usa a regra da mão direita, então nós estamos acostumados aqui a força, o polegar é a força, o indicador é o B e o médio é o I. Quando usamos a mão direita, trocamos. Então aqui continua a força, só que aqui em vez de ser o B, vai ser o I. Então a corrente flui nesse sentido. Tá? E o campo magnético está para onde? Está para cima. Quando o campo magnético está para cima e a corrente está para a esquerda, o meu polegar, que é a força magnética, está para dentro. Então, se ele estabelece uma corrente daqui para cá, e o campo magnético está de baixo para cima, se eu usar a mão esquerda, vai ter que fazer o contrário. O indicador representa o B, tá? O B está para cima, o I é o sentido do dedo médio, está da direita para a esquerda, e o meu polegar está para dentro. Então, nessa condição, quando estabelecemos uma corrente aqui no fio, tá? Esse fio tem que ser empurrado para dentro. Vamos ver. Corrente flui nesse sentido, campo de baixo para cima, o fio vai ser empurrado para dentro. Corrente. Agora, se ele inverter a polaridade, a corrente está da esquerda para a direita. Se a corrente está da esquerda para a direita, né, o campo magnético está para cima, a força agora está para fora. Ok? Muito bem. Bom, uma aplicação da ação do campo magnético sobre um fio em que se estabelece corrente é o motor elétrico. Então nós temos aqui o nosso campo magnético, do norte para o sul. Imaginemos esse dispositivo, condutor, tá? Inicialmente num plano, paralelo aqui ao campo magnético, né? Então o que acontece se estabelecermos aqui uma corrente elétrica? Ligamos isso aqui numa bateria, então a corrente elétrica vai do potencial maior para o potencial menor. Muito bem. Então, essa porção aqui é perpendicular ao campo magnético, né? Essa porção aqui, essa porção e essa, paralela. Então, a força magnética sobre esses elementos de corrente que fluem no mesmo sentido do campo vai ser zero. Então, a força vai ser zero aqui e aqui. Porém, aqui, ó, nós temos a corrente indo lá para dentro com o campo para a direita. Então, aqui, ó, pela regra da mão esquerda, o campo está para onde? O campo está para a direita, a corrente está para dentro. Então, a força magnética vai estar para baixo, nessa porção aqui. Já aqui, a corrente, né, o campo magnético está para a direita, a corrente está para fora, está vindo aqui para fora. Então, a força vai estar para cima. Então, essa porção vai sofrer ação de uma força para cima, para baixo, e essa uma força para cima. Então, vai gerar aqui um binário, né? Ou seja, esse sistema vai girar em torno desse eixo em sentido anti-horário para quem olha aqui de frente. Só que vai acontecer uma coisa. Quando esse cara der um quarto de volta, essa porção, uma porção, não der meia volta, né? Essa porção vai estar do lado de cá e essa porção vai estar do lado de lá. Então, quando ele virar para o lado de cá, esse lado continua com a corrente para dentro e esse aqui com a corrente para fora. Então, o que vai acontecer? A força agora vai estar para baixo e a força aqui vai estar para cima. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar meia volta, depois ele vai voltar. Ele vai dar meia volta, depois ele vai voltar. Ele vai ficar assim. Então, para evitar isso, é criado aqui o comutador, feito de um material condutor, né, e aqui um material isolante, que quando ele completar a meia volta, essa porção aqui que está no potencial menor vai passar para outro potencial maior. E essa que está no potencial maior, quando der meia volta, vai estar no potencial menor. Ou seja, esse lado esquerdo, a corrente sempre vai estar fluindo para dentro, e esse lado direito, a corrente sempre vai estar fluindo para fora. Então, nós temos esse conjugado, esse binário, mantido e não invertido quando ele der meia volta. Isso faz com que o motor gire sempre num dado sentido e não volte, né? Então, esse daí é o princípio do motor elétrico. Então, podemos ver aqui nessa animação, né, o campo magnético, a corrente fluindo,
né? O campo magnético da própria corrente e o campo magnético externo, né? Então, repara que aqui está usando a regra com a mão direita. Com a mão direita, o indicador passa a ser a corrente e o dedo médio passa a ser o campo magnético. E a força está na direção no sentido do polegar. Se eu usar a mão esquerda, é o contrário. O indicador é o campo magnético e o médio é o sentido da corrente. Tá? Só para lembrar isso aí. Com cuidado. Então, aqui uma pequena revisão, né? Quando o ângulo entre a força magnética, perdão, o ângulo entre o campo magnético e a corrente é de 90, a força magnética é máxima. E ela é perpendicular ao B e ao V. Então, ela é perpendicular ao plano definido pelo vetor velocidade, ou vetor corrente, ou a intensidade da corrente, direção e sentido da corrente, e o vetor campo magnético. Tá? Então, isso é dado por I vezes L vezes B sendo de 90. Então, a força magnética vai ser máxima quando o elemento de corrente e o campo magnético são perpendiculares. Se você mudar a direção desse fio, se esse ângulo aqui diminuir, né, ou aumentar, né, então repara que na medida que o ângulo tende a 180 graus, a força magnética diminui. Quando o ângulo chega a 180, mesma direção em sentidos opostos, não tem força magnética. Então, quando a corrente flui na direção do campo magnético, não tem força magnética atuando sobre esse elemento de corrente. Tá? Então, o campo magnético, a força magnética aqui é nula. Então, quando o fio é perpendicular ao campo, a força magnética é máxima. Agora, outra situação extrema, né? Se eu faço a corrente, as cargas se moverem no mesmo sentido do campo, o ângulo agora entre a corrente e o campo é zero. Aí não vai ter força magnética. Quando o ângulo é de 45, você vai ter o seno de 45 aqui, que é a raiz de 2 sobre 2, mais ou menos 0,85. Você vai ter 85% da força magnética para um ângulo de 90. Né? Então, 45 graus não é metade para um ângulo de 90, e sim 85% da força. E, finalmente, quando o fio, o elemento de corrente, é tal que a corrente, os portadores de carga estão no mesmo sentido, né, seria no caso portador de carga positivo, no mesmo sentido do campo. A força magnética também é nula. Então, essa pequena revisão. É aqui o caso do motor elétrico. Né? Essa porção aqui ó, é perpendicular ao campo, essa porção aqui é perpendicular ao campo, essa porção aqui é paralela. Então, não tem força magnética na porção paralela, apenas nas porções. Usando aí a regrinha, mão direita, indicador é o sentido da corrente, tá? Médio, o sentido do campo, e o polegar, o sentido da força magnética. Então, essa porção do fio vai sofrer ação de uma força magnética para cima. Essa porção paralela ao campo não tem força. E essa porção direita aqui, ó, corrente no sentido do indicador, o médio no sentido, usando a mão direita, tá? O médio no sentido do campo e a força magnética polegar para baixo. Então, repara que um lado do fio que flui a corrente vai sofrer ação de uma força magnética para cima e o outro ação de uma força magnética para baixo, gerando um binário ou conjugado. Ou seja, o fio vai girar num determinado sentido. Muito bem. Então, essa porção aqui, como eu já falei, esse é o sentido da corrente, esse é o sentido do campo, ângulo de 180 graus, não tem força magnética. Tá? Então, só quem vai sofrer força magnética são essas porções laterais. Então, vai gerar aqui um binário. Nesse caso aqui, vai girar no sentido horário. O fio inteiro vai girar no sentido horário. Porém, é aquela situação, quando ele chegar, quando ele der, né? Nesse caso aqui, ele deu um quarto de volta, né? Então, repara que aqui as forças ficam na mesma direção em sentidos opostos. Né? Ou seja, por inércia, ele tende a voltar. Né?
Então, eu tenho que fazer com que a corrente continue fluindo sempre no mesmo sentido dos dois lados. Essa é a função do comutador. As famosas escovas que vão fazer o contato elétrico com o fio condutor, alimentado por uma fonte, por uma bateria, né? Assim que o binário atuar, repara que o comutador completa esse 1/4 de volta e a corrente inverte em cada lado, mas mantendo o mesmo sentido original, para manter esse binário, fazendo com que o elemento, o fio, né, a espira, gire sempre no mesmo sentido. Então essa é a função do comutador. A nossa animação produzida aí, uma tese, um produto de uma tese de mestrado em ensino de física. Muito bem, pessoal. Bom, o que acontece agora quando temos dois fios condutores paralelos, retilíneos, muito compridos, sobre os quais estabelecemos correntes no mesmo sentido? Né? Então temos dois fios condutores muito compridos, tá? E as correntes são estabelecidas no mesmo sentido. Ora, o que vai acontecer? Esse fio 1, tá? Pela outra regra que nós estudamos, vai gerar um campo magnético, linhas circulares ao redor do fio, já estudamos isso em outras aulas. Tá? Esse campo magnético vai exercer uma influência sobre as cargas do outro fio. Então, repara que esse campo magnético ele entra no fio em que tem uma corrente I2. Então, o campo magnético da corrente I1, que eu vou chamar de B1, ele entra. Tá? Eu estou usando só um elemento de campo magnético aqui, uma circulação magnética. Ele entra no fio 2. Já o fio 2 ele gera um campo magnético, tá? Dado pela regra da mão direita, envolvente, nesse sentido. E esse campo magnético ele sai. Né? Ele vem e sai no fio 1. Então, o campo magnético do fio 1 entra no fio 2 e o campo magnético do fio 2 sai pelo fio 1. Então, o que vai acontecer? O campo magnético que o fio 1 gera no fio 2, pela regra da mão esquerda, vai gerar uma força magnética sobre o fio 2 que está mergulhado no campo magnético do fio 1. E o fio 1 vai sofrer a ação de uma força magnética porque ele está mergulhado no campo magnético gerado pelo fio 2. Então, o que vai acontecer? Pela regra da mão esquerda, olhando aqui para o fio 2, o campo magnético B1 está para dentro. Então, usando a mão esquerda, o indicador para dentro. E a corrente está para cima. Quando eu faço isso, eu percebo que o meu polegar está para a esquerda. Como isso aqui é corrente, a força magnética está no sentido do polegar. Então, a força magnética está para a esquerda, ou seja, o fio 1 está atraindo o fio 2. Agora, se eu fizer isso com o fio 2, o campo magnético do fio 2 no fio 1, o B2 está saindo, então eu vou ter que colocar meu indicador para fora. E a corrente está para cima. Eu vou perceber que o meu polegar está para a direita. Tá? Ou usando a regra da mão direita, né, eu percebo que o indicador está para cima e o campo magnético está para fora. Então o dedo médio para fora e o indicador para cima. Polegar para a direita. Ou seja, o fio 2 atrai o fio 1. Olha lá. Então, dois condutores com correntes elétricas no mesmo sentido se atraem magneticamente. Né? Se olharmos agora de cima, olhar de cima aqui, ó, eu vejo a corrente saindo do plano. Tanto a corrente 1 quanto a corrente 2. Então, como a corrente está saindo do plano, a regra da mão direita envolvente diz que a circuitação magnética em volta desse fio aqui, quando eu olho aqui de cima, eu estou vendo a ponta. Eu estou vendo a corrente saindo do fio. Então, o campo magnético vai se estabelecer no sentido anti-horário. O fio 2 é a mesma coisa. Ele gera uma corrente, como a corrente está para fora, ela gera um campo magnético no sentido anti-horário. Vamos pegar apenas as linhas que a corrente 1 gera na corrente 2 e que a corrente 2 gera na corrente 1.
Então, essa corrente 1 gera esse campo magnético que nesse ponto está para cima, porque ele é tangente à linha de indução azul. Essa corrente 2 gera lá no fio 1 um campo magnético, olha o sentido aqui, ó, que é tangente para baixo. Agora nós temos corrente, o campo magnético para cima e a corrente para fora. Então, o campo magnético para cima e a corrente para fora. Então, B1 para cima e 2 para fora. Força para a esquerda. E no caso aqui, ó, campo magnético B2 para baixo, né? E corrente 1 para fora, polegar para a direita, ou seja, uma atração magnética. Então, em duas perspectivas, chegamos à conclusão que dois fios condutores com correntes no mesmo sentido. Bom, então, a força magnética entre condutores, em que se estabelece correntes elétricas no mesmo sentido, é uma força de atração, uma atração magnética. Beleza? Quando as correntes estão em sentidos opostos, vamos lá, corrente 1 vai gerar essa circulação, então o campo magnético entrando no fio 2. O fio 2 agora, a corrente está para baixo, então ele vai gerar uma circulação magnética em sentido contrário ao anterior. Então o campo magnético gerado pelo fio 2 entra no plano que contém o fio 1. Então agora o que vai acontecer? Olhando o B1, B1 está para dentro e o I2 está para baixo. Polegar para a direita. Então o fio 1 repele o fio 2. Agora o fio 2 no fio 1. Campo B2 para dentro, né? Campo B2 para dentro, corrente I1 para cima. Polegar para a esquerda. Então o fio 2 repele o fio 1. Então quando as correntes se estabelecem em sentidos opostos, surge uma repulsão magnética. Olhando de cima, né? Nós temos aqui a corrente saindo do fio 1 e entrando no fio 2. Corrente saindo no fio 1, circulação magnética no sentido anti-horário. Vou pegar a circulação que passa sobre o fio 2 aqui. Então, essa circulação nesse sentido vai gerar um campo para cima. Já o fio 2, a corrente está entrando. Eu estou olhando aqui de cima, eu estou vendo a corrente entrando. Eu estou olhando o rabo da flecha. Corrente entrando, pela regra da mão direita envolvente, a corrente vai estar, o campo magnético vai estar no sentido horário. Né? Então, o fio 1 gera esse campo magnético ao redor do fio, que passa pelo fio 2 para cima. O fio 2, como a corrente está entrando, gera um campo magnético com circulação horária. Então, no fio 1 gera um campo para cima. Agora vamos ver a força, né? B1 sobre I1. Então, o B1 está para dentro, o B1 está para cima, né? E o I2 está para dentro. Então, a força magnética vai estar para a direita. Então, aqui no fio 1, a corrente está para fora, tá? O campo está para cima, a corrente está para fora e a força magnética está para a esquerda. Então, surge aqui uma repulsão magnética. Portanto, condutores retilíneos em que estabelecemos correntes em sentidos opostos geram entre si uma força de repulsão magnética. Então, no mesmo sentido, atração magnética. Sentidos opostos para as correntes elétricas, repulsão magnética. Beleza? Muito bem. Como é que a gente calcula o módulo dessa força, né? Vamos considerar que essa porção dos fios aí tem um comprimento L, tá? E a distância entre eles é R. Bom, sabemos que o campo magnético gerado pelo fio 1 sobre o fio 2 seria o B1. E o campo magnético gerado pelo fio 2 no fio 1 seria o B2. Então, B1 é o campo magnético gerado pela corrente I1 num fio, numa região onde tem um fio, tá? A uma distância R. Então, como é um condutor retilíneo, é μ, permeabilidade magnética, vezes a corrente que gera esse campo B1 sobre 2πr. E o campo B2 é o campo gerado pela corrente I2 no ponto onde está o fio 1. Então, B2 é μ vezes I2 sobre 2πr. Bom, a força magnética sobre um elemento de corrente, de fio, né, condutor, de comprimento L, mergulhado dentro de um campo magnético, seria dado por exemplo, a força magnética que o fio 1 faz sobre o fio 2 é o campo magnético gerado pelo fio 1, que é o B1, sobre o elemento de corrente I2 do fio 2, vezes o comprimento L, vezes o seno de 90, porque o campo está para dentro ou para fora e o fio está no plano perpendicular ao campo, então é seno de 90. Mas eu também posso calcular a força magnética que o fio 2 faz sobre o fio 1. Então o fio 2
exerce um campo magnético B2 sobre o elemento de corrente I1, de comprimento L. Então é B2 vezes I1 L, seno de 90. Então, se eu usar tanto um ou tanto outro, tem que dar a mesma coisa, porque a força magnética aqui obedece à lei da ação e reação. Muito bem, se eu usar o primeiro aqui, ó, o B1 vale μI1 sobre 2πr. Então vai ficar no lugar do B1, μI1 sobre 2πr, vezes I2 vezes L. E se eu usar a segunda expressão aqui, no lugar do B2, eu coloco μI2 sobre 2πr, vezes 1L, seno de 91. Então repara que tanto usando a expressão de cima quanto usando a expressão de baixo, vai dar a mesma coisa, porque a ordem dos produtos aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Então a força magnética entre dois fios de comprimento L separados de uma distância R, sobre os quais estabelece uma correntes de intensidades I1 e I2, é μI1 e I2L sobre 2πr. Podemos estabelecer também aqui a força magnética por unidade de comprimento, dividindo ambos os membros por L. Então, essa experiência que permite determinar, né, calibrar a corrente, o ampere, né, conhecendo aqui a força magnética por unidade de comprimento do fio, é possível determinar o ampere com precisão usando uma balança de corrente, uma balança que inclusive foi criada pelo próprio Ampere, né? Então, a partir dessas correntes, no mesmo sentido, atração, sentidos opostos, repulsão, podemos calcular a força magnética por unidade de comprimento desses condutores, multiplicando o μ, que é a constante, né, a permeabilidade magnética do meio, vezes o produto das correntes que estabelece nos fios, dividido por 2π vezes a distância entre esses fios. Muito bem. Então podemos ver experimentalmente, né? Temos aqui dois fios paralelos, compridos, né? Em que vai se estabelecer aqui uma corrente, usando aqui um circuito, um comutador, né? Circuito comutador, uma corrente num sentido e a corrente no outro sentido. As correntes aqui têm sentidos opostos, né? Então, quando as correntes têm sentidos opostos, ao se estabelecer uma corrente aqui no botão, o que nós percebemos? Repulsão. Né? Correntes nos sentidos opostos, repulsão. Agora, ele inverte o sentido de uma das correntes, fazendo com que as duas fiquem no mesmo sentido, de cima para baixo. Né? Ele está indicando aqui que as duas correntes estão no mesmo sentido, embora a setinha aqui não tenha sido alterada. Então, a partir daí, vemos que os fios se atraem magneticamente. Beleza? Beleza, pessoal. Então, com isso, encerramos esse assunto, força magnética sobre condutores de corrente elétrica, cujas aplicações, a principal aplicação aí é o motor elétrico. Né? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.